prática da fé. Qual a fórmula para você produzir fé? Essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo quer saber. Na verdade, não existe uma fórmula da fé ou uma prática da fé. Eu queria mostrar hoje para vocês um fato, uma ocorrência lá na Bíblia, a respeito de um oficial romano, que a gente vê nele a fé em operação. E olha, não é que esse homem era um homem muito consagrado, experiente ou experiências com Deus. Mas vamos entender o que aconteceu? Eu vou contar para vocês o que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus ele tinha saído de Jerusalém depois da Páscoa. Diz a Bíblia que ele fez vários sinais ali, vários milagres. E aí ele passou por Samaria, e depois de Samaria ele foi para Caná da Galileia. Lembra Caná? Caná foi onde Jesus fez o primeiro milagre, onde ele inaugurou o ministério ali, transformando água em vinho. Pois bem, Jesus chega em Caná, que era na região da Galileia, ele sai da Judéia e vai para a Galileia, e ali as pessoas que ouviram que Jesus voltou para a Galileia foram lá para Caná. E uma dessas pessoas que ouviu a respeito dos sinais que Jesus operou em Jerusalém na Páscoa e que ficou empolgado com isso, era um oficial romano, era um oficial do rei que morava em Cafarnaum, lá na Galileia. Quando esse oficial ficou sabendo que Jesus estava em Caná, ele tinha um problema muito sério na casa dele. O filho dele estava prestes a morrer, estava muito doente. O que ele fez? Ele ouviu dos sinais de Jesus, então ele sai lá de Cafarnaum, cidade dele, e vai até Caná da Galileia. Mais ou menos 40 quilômetros, mais ou menos 8, 10 horas de jornada. Então ele vai até Caná, onde Jesus estava, e quando ele chega ali, encontra-se com Jesus, ele fala assim: Jesus, por favor, vem comigo. O meu filho está à beira da morte. Vamos lá antes que ele morra. Então Jesus olha para aquele homem, e no lugar de conceder esse pedido dele, de ir com ele, Jesus ele diz o seguinte: homem, o teu filho vive. Jesus estava dizendo: eu não vou com você, o teu filho vive. Eu já operei um milagre na vida do seu filho. O que aquele pai fez? Aquele pai, diz a Bíblia, que confiou na palavra de Jesus e voltou. 40 quilômetros, 8 horas, agora, imagino que ansiosamente, ele volta numa jornada muito mais rápida, num passo mais rápido, porque ele parte agora com uma promessa de Jesus, com uma palavra de Jesus. O teu filho vive. E agora ele empreende essa jornada de volta. E aí, quando ele estava voltando, não havia ainda chegado, diz a Bíblia, que servos desse oficial venham ao encontro dele. Em algum ponto dessa jornada, eles se encontram com seu patrão e dizem a mesma coisa que Jesus disse a ele: mestre, o seu filho vive. Então ele recebe aquela notícia e aí ele pergunta: escuta, que horas que o meu filho começou a melhorar? Os servos respondem a ele: olha, ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. E aquele homem entendeu que foi exatamente naquela mesma hora, ou seja, 1h da tarde, pelo nosso horário, que Jesus liberou essa palavra: o teu filho vive. E naquela mesma hora, Jesus, estando 40 quilômetros de distância, opera um milagre somente por uma palavra e o filho dele é curado. O que a gente aprende aqui? A gente está vendo aqui a fé em operação. Então vem esse oficial que não era, talvez não fosse versado nas leis judaicas, a gente não sabe a origem dele, mas ele era um oficial do império, e esse homem agora ouve a respeito de Jesus, dos milagres que ele fez lá em Jerusalém, e ele se vê numa dor, ele se vê num momento de angústia da vida dele, ele fala assim: puxa, aquele Jesus lá, ele pode fazer alguma coisa para o meu filho, eu tenho ouvido vários milagres dele. Então aquele homem faz uma jornada lá de Cafarnaum até Caná, e quando ele chega, ele pede para Jesus, fala assim: vem comigo, vem e faz alguma coisa pelo meu filho, eu creio que o senhor pode fazer. Mas vamos logo antes que ele morra, a gente está aqui a 8 horas de viagem, a gente está a 40 quilômetros de distância. Mas Jesus, no lugar de ir com ele e mostrar fisicamente, entrar fisicamente na casa dele, impor as mãos sobre aquele menino e ali acontecer algo que o curasse, Jesus desafia e provoca a fé nesse pai. Ele fala o seguinte: vai, o teu filho vive. E ele, com essa afirmação, estava respondendo aquele homem, falou assim: não, eu não vou com você. Você vai com a minha palavra.
E a Bíblia diz, notem esse primeiro ponto, que ele é muito importante para a gente ver a fé em operação, que lições que eu tiro aí, como é que eu posso trazer isso para a minha vida, qual a atitude que eu posso ter aí. E Jesus fala para ele ir, e a Bíblia diz que ele confiou, está lá em João capítulo 4, ele confiou na palavra de Jesus. Ele volta agora essa jornada sozinho, andando e enfrentando ali aquela distância, aquele tempo, só com uma palavra de Jesus. Só, mas era tudo o que ele necessitava. O que a gente aprende aqui? A Bíblia tem uma definição clássica de fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, vírgula, a prova, a evidência das coisas que se não veem. Se a gente aplicar esse conceito, essa definição bíblica de fé, a gente vai ver que ela tem tudo a ver com que esse homem, a atitude desse homem naquele cenário. Primeiro, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Falamos aí uma semana atrás a respeito de Hebreus capítulo 3, e ali tem um verso muito interessante, no verso 3, 13 e 14 de Hebreus, que diz assim: irmãos, para que sejamos participantes de Cristo, apeguemo-nos firmemente à confiança proposta. Aquela expressão, apegar-se firmemente à confiança que foi colocada como esperança, apegar-se firmemente, aquela expressão significa como se fosse um capitão de um navio, com determinação, manter aquele navio na rota, em meio a vendaval, em meio a águas agitadas, em meio a uma tormenta. Apegue-se firmemente à esperança proposta, significa você manter a rota, andando sobre aquilo que é firme, sólido. Vou repetir, apegar-se firmemente, que é um princípio de fé, significa manter a rota, andando naquilo que é sólido. O que é sólido? Palavra de Deus, é rocha. A palavra de Deus é rocha, Deus é considerado como rocha eterna. Aquilo que Deus fala é por onde nós podemos andar, porque aquilo é firme, vai passar terra e céus, mas a palavra dele não passa. Não existe nada mais sólido do que a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então notem, lá em Hebreus fala que a fé tem a ver com você andar sobre aquilo que é sólido. A palavra de Deus. Aquele pai recebe uma palavra de Jesus: o teu filho vive. E diz que ele voltou para casa, não com seu objetivo inicial, que era com Jesus ao seu lado, mas ele andou sobre uma palavra. Ele andou sobre aquilo que era sólido. Ele estava andando, ele estava mantendo a rota, agora indo para a casa dele, encontrar-se com seu filho, andando sobre uma palavra sólida: o teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive. E ele foi andando. Então a primeira coisa que a gente aprende com aquele homem é que ele andou sobre aquilo que é sólido. A palavra de Jesus, aquilo bastou para ele. E ele foi andando sobre a palavra de Jesus. Quando ele chega a certo ponto da jornada e os seus servos vêm ao seu encontro e falam para ele: Senhor, patrão, olha só, o seu filho vive. As mesmas palavras que ele ouviu de Jesus, agora ele ouve da boca dos seus servos que estavam ali com seu filho. O seu filho vive. E quando ele ouve aquilo, imagina a alegria desse pai de ver a sua fé tendo resultados. Mas olha que interessante, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção para a gente aprender com isso. Ele pergunta ao seu servo assim: escuta, que horas que o meu filho começou a melhorar? O que ele imaginava, aquele pai? Olha a pergunta dele: que horas que o meu filho começou a melhorar? Filho com febre, morrendo, talvez com convulsões, com um quadro muito crítico, porque dava para se notar que aquele menino estava prestes a morrer. Então, já que Jesus vai me ajudar, então já sei, a febre vai baixando aos poucos, os sintomas vão diminuindo, vai passar horas, dias, semanas, talvez ele melhora. Que horas que ele começou a melhorar? Só que aqueles servos deram uma resposta que não era de acordo com a expectativa do pai. Que hora que ele começou a melhorar? Patrão, à 13h, a febre deixou. Não foi uma melhora gradual, mas foi um momento que imediatamente a febre o deixou. Olha que interessante.
Mas esse pai, ele estava conectando duas coisas. Eu sei que horas que Jesus falou para mim que meu filho vive, porque eu tinha essa noção e aquela hora eu saí de lá. E ele saiu exatamente naquela hora. Você acha que ele esperava alguma coisa? E que horas que meu filho começou a melhorar, foi assim, não, a febre deixou 1h da tarde. Aí ele entendeu que naquela mesma hora que Jesus fala, o seu filho é curado. O que a gente aprende aí? Vamos voltar para a definição da fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Nesse contexto bíblico, firme fundamento das coisas que se esperam, eu espero o cumprimento da promessa de Deus. Deus tem promessas para nós. Para todas as dimensões da sua vida, Deus tem promessas. Deus tem promessas sobre a sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional. A Bíblia tem promessas com relação à sua performance no negócio, no trabalho, na profissão. Tem lá, Deuteronômio capítulo 28, tem lá 14 versículos que falam sobre promessas de Deus, que vão na lei dizer o seguinte, olha, bendito é o fruto do teu ventre, os teus filhos. Bendito é o fruto da sua criação, quer dizer, aquilo que você produz. Vai ser bendita a tua entrada e você vai ser bendito ao sair. Então, entrada e saída de qualquer coisa na vida vai ser abençoado no começo e no fim. Eu vou abençoar você na cidade e no campo, você vai produzir e vai vender. Eu vou abençoar teu cesto e amassadeira, você vai ter despensa e vai ter comida na mesa. Eu vou mandar chuva no seu tempo, eu vou mexer até com fenômenos da natureza para te abençoar, é promessa minha. Todas essas são promessas de Deus. Notem, promessa de Deus não é recompensa, não é paga, não é salário. Eu faço uma coisa e o Senhor me dá. Quando o pai fala para o filho, filhinho, se você passar de ano eu vou te dar uma bicicleta. Isso não é uma promessa de graça. Só vai ganhar bicicleta se passar de ano. Se não passar de ano, não ganha bicicleta. Deus fala mais ou menos assim, eu vou te dar uma bicicleta de Natal. Ponto. Se você passar de ano, você vai ganhar bicicleta. Se você não passar de ano, você vai ganhar bicicleta. Porque a bicicleta é presente. Promessa de Deus é presente. Promessa de Deus não é minha, não é de uma outra pessoa. Promessa de Deus. Quando Deus promete, Ele é capaz de cumprir e fazer. Então olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera. O que você espera? O que eu espero? Promessa de Deus. Como é que é o firme fundamento de promessa? É andar sobre coisas sólidas, palavra de Deus. Aquele homem veio naquela viagem de Caná até Cafarnaum, andando sobre aquilo que era sólido, andando sobre aquela palavra, o teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive. E ele veio andando. Quando ele chega ali, ele pergunta que horas foi? 1h. Bateu? Fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Espero a promessa de Deus, então eu ando pela palavra de Deus, pelas promessas dele. Olha só. Você tem demandas, eu tenho demandas. Aquele pai tinha uma baita de uma demanda, o filho dele estava morrendo. Olha só a demanda, a necessidade dele. Como que ele conseguiu satisfazer aquela demanda? Jesus falou para ele, o teu filho vive. Filho morrendo, o teu filho vive. Para toda demanda da sua vida existem promessas de Deus. Você tem necessidades financeiras, a promessa de prosperidade, de celeiros cheios, de terra fértil, janela do céu aberta. Você tem necessidade de emprego, comerá do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e próspero, Salmo 128, promessa de Deus. Você tem demandas com seus filhos, problemas de relacionamento, de saúde, bendito o fruto do seu ventre. Aquilo que você faz não está rendendo, você quer ser bem sucedido no seu negócio, no seu empreendimento, vou mandar chuva ao seu tempo, eu vou mandar vendas ao seu tempo, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos, eu vou fazer com que o trabalho das suas mãos prospere. Você tem problemas contra injustiças que você está sofrendo, essa é a sua demanda, o inimigo vai vir contra você contra um caminho, mas foge por 7, Deuteronômio 28. Você tem problemas com relacionamentos, com injustiças, eu vou te exaltar sobre todos os povos da terra e verão que você é chamado pelo meu nome, promessa. Então toda demanda tem uma promessa de Deus. Encontra qual é que é a promessa para a sua demanda atual, qual que é o seu problema hoje, qual a dificuldade, qual a deficiência, o que está faltando. Olha na palavra de Deus, a promessa para exatamente isso que você está passando. Anda sobre aquilo que é sólido. Aquele pai foi andando, meu filho vive, o teu filho vive. E quando ele chegou lá, aconteceu e recebeu a boa notícia. Só que fé é a prova. Deixa eu usar uma palavra que está numa outra tradução. Fé é a evidência das coisas que não se veem. Olha só, Deus, Ele dá pra gente o seu favor. Sabe o que significa graça? A Bíblia está cheia dessa palavra graça. Graça significa favor não merecido.
Não importa quem seja você, o que você faça ou deixa de fazer. Se você é santificado, se você vai à igreja, sabe orar, ler Bíblia, pouco importa. A graça não vai olhar o teu comportamento e o teu procedimento. A graça é favor imerecido. Você não precisa merecer. É favor imerecido. Então quando a Bíblia diz que a fé é evidência das coisas que eu não vejo, o não vejo aqui é o favor de Deus. Deus, por exemplo, Ele promete para você provisão, prosperidade. Onde está o favor de Deus? Você tangibiliza, você toca no favor de Deus? Não. Ele é um conjunto de circunstâncias. Mas a fé é a evidência daquilo que eu não enxergo, mas que existe. Então a fé daquele homem fez ele procurar uma evidência de que o que aconteceu com o filho dele não foi uma cura natural, não foi uma coisa uma reação do seu próprio organismo, porque se os servos falassem assim, melhorou agora há pouco. Eu falei, bom, então mas Jesus falou, mas pode ser, não pode ser. Não sabe o que aconteceu, patrão? Veio lá uma vizinha, trouxe um chá para ele, que olha, ele tomou aquilo e levantou na hora. Eu falei, então não é Jesus. Que horas que ele começou a melhorar? Eu falei, não, patrão, não começou a melhorar, a febre largou ele, 1h da tarde. Bingo, a mesma hora que Jesus falou comigo. Percebe? A fé significa você identificar as evidências do favor de Deus. Vou dar um exemplo. Conheço uma família que nesse tempo aqui, estamos aqui no mês de maio de 2020, passando por essa pandemia, quarentena, economia abaladíssima, tudo fechado. Nessa semana recebi um telefonema dizendo o seguinte, meu filho conseguiu emprego com carteira assinada, vale refeição, assistência médica e uma lancha no Guarujá. Isso eu estou brincando. Como? Me diz uma coisa, como que se consegue um emprego, carteira assinada, vale refeição, assistência médica no meio de uma quarentena? Falei, começa quando? Falei assim, amanhã. Favor de Deus. Eu conheço a família, conheço a mãe, conheço o filho, conheço a fé deles, sei que eles confiam, eles andam por aquilo que é sólido. Então sabe o que significou esse emprego num momento como esse? Evidência do favor de Deus. O favor de Deus foi ele estar empregado. Olha para a sua vida e busca evidências do favor de Deus. Está te faltando alguma coisa? Houve alguma coincidência essa semana que você agora analisando, fala assim, peraí, foi Deus? Então entenda que o favor de Deus ele opera sobre a sua vida. Mas busca essas evidências para que essa experiência com Deus seja fortalecida e se torne um círculo virtuoso na sua vida e cada vez você confia mais e anda pela palavra dele. Então olha só, fé é evidência do favor de Deus que você não enxerga. Ele é invisível, mas ele é real, ele existe. E no momento que aquele homem entendeu que a 1h da tarde o seu filho foi curado, é a mesma hora que Jesus falou com ele, a Bíblia diz que todos ali creram em Jesus. Houve ali uma atitude de adoração. Se tinha alguma dúvida no coração dele com respeito a Jesus, naquele momento a dúvida foi sanada. E naquele momento houve uma adoração. Adoração significa reconhecer a Deus. Ele reconheceu quem era Jesus. O que eu quero te deixar hoje, nessa breve palavra, é que nós vemos nesse homem a fé em operação. E tem 2 pontos que eu gostaria que você não se esquecesse dele e aprendesse com eles. Primeira coisa, fé é você depositar a tua confiança e andar naquilo que é sólido. Jesus falou assim, teu filho vive, e ele andou sobre essa palavra de Jesus. Quais são as suas demandas hoje? Veja na Bíblia quais são as promessas de Deus para essa demanda. Olhe para essas promessas, respire essas promessas, mentalize, lembre-se, decore essas promessas. Elas devem ser o seu pão, elas devem ser a sua água, alimente-se disso. Imagine, aquele homem saiu de uma viagem para 40 quilômetros sem Jesus. Será que vai dar certo? E agora eu estou deixando Jesus lá, indo sozinho para casa, acho que não vai funcionar, ele precisa estar perto. Mas ele foi andando, comendo daquele pão e bebendo daquela água, que era a palavra de Jesus, teu filho vive. Veja qual é que é a promessa de Deus para a sua demanda e fale dessa promessa, pense nela, olhe para ela. Segundo ponto, aquele homem falou assim, que horas que foi mesmo? 1h. Ele identificou evidência. A Bíblia diz assim, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus te dá. Vou inverter, mas dizer a mesma coisa. Lembre-se de todos os benefícios que Deus te dá. Olhe para os benefícios que você desfruta agora. Eu vou te falar uma coisa. A nossa vida é uma enxurrada do favor de Deus. Então para respirar, amigão, e
identifica o favor de Deus na sua vida. Muda um pouco o seu discurso. Se você está reclamando desse momento, dessa crise, dessa pandemia, dessa dificuldade, dessa angústia, desse aperto, eu te garanto em nome de Jesus, você tem muito favor de Deus na sua vida. Você está respirando, você está em pé ouvindo e podendo andar. Se você tem sentidos agora, se você está ouvindo essa mensagem, você está enxergando, você está ouvindo, favor de Deus. Você não mereceu, nem eu, mas é favor de Deus. Isso são evidências de que Deus está operando. Então não perca essa oportunidade de andar pelas promessas e de identificar as evidências do favor de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência cada vez mais profunda com Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas que estão agora ouvindo, assistindo esse vídeo, essa palavra. O que vale aqui, Deus, o que tem poder aqui é a Tua palavra, não é a minha. E a Tua palavra diz que nós devemos andar sobre aquilo que é sólido, porque vai passar terra e céu, mas a Tua palavra não vai passar. Ora para que aquilo que foi registrado aqui, que foi mencionado da Bíblia, eu sei que isso é uma espada que está atravessando corações agora. E eu oro no Espírito de Deus para que o Senhor instigue essas pessoas a identificar na palavra de Deus a promessa para essa dificuldade, essa demanda que eles vivem agora. E eu te agradeço porque eu creio que o Senhor está nesse momento produzindo, provocando, gerando fé nos corações que estão ouvindo isso. E eles vão entender, o Senhor vai identificar, Espírito Santo, é isso que eu te peço, identifica para cada um qual é que é a promessa para esse momento. E eles vão andar como aquele homem andou, o teu filho vive. E ele vai ouvir isso toda hora, o teu filho vive, o teu filho vive. E que essas pessoas aqui que estão me ouvindo agora identifiquem a promessa e repitam e olhem para ela. Senhor, oro também para que o Senhor agora nos ajude a identificar as evidências do Teu favor. São muitas. Que no nome de Jesus, esse momento seja um momento que produza adoração, louvor, reconhecimento de quem Jesus é. Visita corações que ainda não te conhecem agora. Que esse seja um momento de rendição a esse Jesus que nós estamos pregando, desse Mestre Todo-Poderoso, Deus feito carne. E que haja uma produção aqui de fé no coração para se conectar a Jesus. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.